Dados da dívida ativa do Estado serão publicados no site da Transparência Fiscal. Lei Estadual de Proteção de Dados pode paralisar serviços essenciais para a população. E o governo do Rio de Janeiro planeja um pacote estadual com medidas para negociar a dívida com a União. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O governo do Rio de Janeiro planeja um pacote estadual com medidas para negociar a dívida com a União, aumentar as receitas do Estado e reduzir as despesas. A informação foi passada pelo secretário estadual de Fazenda durante a audiência pública conjunta das comissões de Orçamento e Tributação da Alerj. O governo do Rio de Janeiro planeja um pacote estadual com medidas para negociar a dívida com a União, aumentar as receitas do Estado e reduzir as despesas. A informação foi passada pelo secretário estadual de Fazenda durante a audiência pública conjunta das comissões de Orçamento e Tributação da Alerj. A reunião foi marcada para avaliar o demonstrativo de metas fiscais que deveriam ser cumpridas pelo Poder Executivo de janeiro a abril deste ano. O encontro cumpriu a determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Segundo o secretário estadual de Fazenda, comparado ao ano passado, o governo conseguiu dar uma certa estabilidade às contas, fruto de uma política de austeridade e contenção de despesas. A principal preocupação do governo é com a dívida de aproximadamente 118 bilhões de reais com a União. O valor corresponde a 263% da receita corrente líquida do Estado, o que extrapola a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita em 200% o endividamento do Estado sobre a receita. O governo não sofre nenhuma penalidade, pois está dentro do regime de recuperação fiscal, que vai até 2022. Segundo o secretário, encontrar uma forma de renegociar o pagamento dessa dívida é uma das prioridades. O pacote prevê dois grandes eixos. Primeiro, as medidas que o Estado do Rio de Janeiro vai adotar, ou já está adotando, tanto no sentido de aumento de receita quanto de redução de despesa. E aqui hoje a gente teve a oportunidade de mostrar que parte disso já começa a produzir efeitos, produziu efeitos no primeiro quadrimestre do ano. Portanto, são medidas que necessárias ao reequilíbrio do Estado, tá? Aumento de receita e redução de despesa, como eu disse. E o segundo pacote, um segundo eixo, é da renegociação da própria dívida, que hoje está suspensa. O Estado do Rio de Janeiro não está pagando o serviço da dívida, nem a amortização e nem os juros, e que precisam aí de uma renegociação. Então esse é o pacote efetivamente sendo negociado, tendo como base, tendo como anteparo as medidas administrativas de gestão, de aumento de receita e redução de despesa. O presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Rodrigo Amorim, elogiou o fato de o governo conseguir equilibrar suas contas no primeiro quadrimestre do ano, mas lembrou que é preciso aumentar a capacidade de arrecadação de receita do Estado. Nesse primeiro quadrimestre também uma boa notícia é que o Rio não se endividou, então está conseguindo manter esse equilíbrio, que é fundamental. Agora, muito distante ainda de conseguir pagar as contas. Então, pagar as dívidas, o serviço da dívida. E aí, quando se avizinha no processo de recuperação, já para o próximo período, a necessidade do Rio começar a pagar conforme foi pactuado, e aí a conta não fechará. Então, nesse aspecto pontual, a gente precisa rever não só o valor de juros, mas, sobretudo, o cronograma de desembolso para o pagamento do serviço da dívida. Para o presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, o regime de recuperação fiscal passou a ser o ponto central do futuro do Estado. Para o parlamentar, é necessário aumentar o prazo de pagamento da dívida. A necessidade de alongar o perfil do pagamento da dívida. Alongar por mais, por exemplo, 2 décadas. Porque se for para terminar em 2049 e não mexer em nada, é preferível fechar as portas do Estado, porque em 2023 nós estaremos pagando em torno de 20 bilhões de serviço da dívida. Então, essa é uma questão absolutamente dramática e o ponto central dessa renegociação da dívida. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, o SEBRAE, a Associação Nacional dos Birôs de Crédito e a FEComércio defenderam em audiência pública que o projeto de lei estadual de proteção de dados pode paralisar serviços essenciais para a população.
O projeto dos deputados Valdec Carneiro e André Ceciliano, apresentado em 2015, foi o primeiro a tratar da proteção de dados no Brasil. A lei federal aprovada em agosto do ano passado, por exemplo, foi inspirada nessa proposta. O problema é que, segundo as instituições, atualmente serviços essenciais como a cobrança de impostos, o pagamento das folhas salariais e a prevenção de catástrofes ambientais estão vinculados diretamente à disponibilização de dados. Como o projeto condiciona o uso dessas informações ao consentimento dos cidadãos, sua aprovação pode causar um impacto negativo na economia. Hoje, a nossa Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais traz 10 hipóteses na legislação. Então, a primeira hipótese era o consentimento, que foi o projeto de lei do André Ceciliano e do deputado Valdec que trouxe na legislação para ela aqui do Estado. Apenas um tipo de tratamento ele é temeroso, porque ele só traz o consentimento do tratamento de dados expresso, escrito e inequívoco. Isso restringe bastante os serviços que já são prestados para o Estado do Rio de Janeiro, né? Um deles é os serviços financeiros como um todo. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e coautor do projeto, deputado Valdec Carneiro, considerou que as contribuições enriqueceram o debate, que, apesar de novo, é muito importante para garantir direitos fundamentais da população, como o direito à privacidade. O parlamentar se comprometeu a, caso o veto do governador seja derrubado e a lei entre em vigor, elaborar um novo projeto de lei que atenda às principais demandas apresentadas na audiência pública desta terça-feira. O projeto foi votado na Assembleia, em primeira e em segunda discussão, foi encaminhado à sanção do governador, que o vetou. Nós estamos agora na fase de manter ou derrubar o veto. Formalmente, no texto desse projeto, nesta etapa da tramitação, nós não podemos mais incorporar essas sugestões, então vamos ter que encontrar um artifício, nos marcos da lei, evidentemente, para aproveitar essas contribuições, sem falar de contribuições adicionais que não se prendem ao texto do projeto, mas que são muito importantes. Por exemplo, o Rio de Janeiro, através da Assembleia Legislativa, pode constituir um dispositivo permanente para acompanhar o processo de implantação dessa nova lei federal. A tecnologia da informação representa hoje 7% do PIB brasileiro. Para os participantes da audiência, atualmente o uso de dados é de interesse público, pois possibilita ao governo desenvolver políticas públicas que atendam melhor às necessidades da população. A discussão que aconteceu aqui, ela está muito relacionada a essa ideia de um Estado novo, né? Que a gente quer um Estado eficiente, desburocratizado. Então, as tecnologias da informação e comunicação, elas vêm justamente agregar valor a essa prestação de serviços públicos. É por essa razão que uma legislação nacional de proteção de dados é relevante, porque ela estabelece uma normatização mínima de respeito aos direitos das pessoas que são titulares das suas próprias informações, mas, ao mesmo tempo, ela consagra uma latitude de liberdade para que negócios legítimos possam afluir e possam, de fato, gerar valor nessa prestação de serviços, seja, por exemplo, num tráfego inteligente, semáforos inteligentes, seja na saúde conectada, de repente uma saúde que você possa fazer remotamente. Gilberto Martins, especialista no tema e fundador do Instituto de Direito e Tecnologia, lembrou que a tecnologia da informação está em constante mudança. Segundo ele, é comum em vários países que os estados atuem em conjunto com a União para garantir a proteção de dados pessoais. O projeto representa uma iniciativa altamente louvável e meritória do Rio de Janeiro. Evidentemente, com a nova lei federal existe uma superposição, então ele pode ter agora um caminho de se transformar num projeto de organização da aplicação no Estado, que é um caminho que existe em vários países do mundo. Os Estados continuam a ter uma missão, apesar de haver uma legislação federal. No debate do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, o tema foi a indústria do petróleo e o quanto isso poderá ajudar o Rio a sair da crise, gerar emprego e ajudar o desenvolvimento do Estado. Uma área que vai ser uma grande esperança nos próximos anos pela retomada do setor e dos investimentos nessa área. Então, como aproveitar isso, como olhar isso, o setor de óleo e gás como uma janela de oportunidades e, principalmente, como ajustar a legislação para que esse momento possa ser aproveitado em sua plenitude no Estado do Rio. A gente falou aqui de grandes desafios, da visão da indústria de óleo e gás e também de quais são os pontos que podem ser pontos convergentes para Câmara de Energia do Fórum poder tratar nos próximos meses. O Rio de Janeiro tem uma reserva de petróleo e gás que pode ser comparada à dos maiores países produtores.
Dados divulgados durante o debate revelaram que o estado tem 83% das reservas do país. Segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo, até 2023, a arrecadação estadual será superior a 80 bilhões de reais com os royalties. Os últimos leilões que a ANP organizou, ela monitora e ela controla o andamento dos projetos. Então, foi com base nesses projetos, nessas concessões e nos projetos que ela está cuidando, com base nesses números é que ela projeta e vê o impacto da produção de petróleo futura no estado do Rio de Janeiro. Além do petróleo, outro mercado importante é o do gás natural, que polui bem menos. Para os próximos 4 anos, a projeção é que a oferta de emprego cresça. Para isso, a abertura do mercado é importante para a competição profissional, redução de impostos e a volta das empresas do setor. Investir na educação a nível federal, estadual e municipal para formar técnicos e engenheiros vai ajudar o setor. Até 2022, 2023, nós vamos precisar de quase 500 mil pessoas a mais na nossa indústria. A minha preocupação é que eu não vejo movimentos das autoridades, tanto a níveis municipal, estadual, federal, de organizar um plano diretor, um plano estratégico que possa gerar mão de obra capacitada para a indústria mais importante do país, a indústria que vai trazer mais benefícios para o país nos próximos 10 anos. O Estado sozinho não consegue fazer e por conta de ter sofrido e de estar sofrendo todo esse processo de recuperação fiscal, não tem capacidade de fazer esse investimento sozinho. Eu acho que no momento que a gente observa quais vão ser as demandas, quais vão ser os desafios, de que forma a educação é fundamental, a gente precisa atrair também os participantes dessas indústrias para que elas possam participar desse processo de educação dos jovens, principalmente que é o segundo grau, na verdade é o ensino médio, que é a responsabilidade do Estado. Um projeto aprovado nesta terça-feira vai garantir que os dados da dívida ativa do Estado sejam divulgados. Os nomes dos maiores devedores serão publicados no site da Transparência Fiscal. Acompanhe agora as propostas discutidas no plenário com a repórter Priscila Leão. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto da deputada Lucinha, que altera a lei que obriga as concessionárias que administram pedágios em rodovias do Estado a aceitarem o pagamento com cartão de débito. Com a alteração, as empresas e municípios devem garantir que pelo menos uma cabine aceite esta ou outra forma de pagamento, caso o usuário não possua o valor da tarifa em dinheiro. O texto aprovado segue para a sanção do governador. Muitas vezes você está indo viajar, você se depara com pedágio e você não tem dinheiro para pagar. Então, esse projeto dá a oportunidade de você pagar em crédito ou em débito. No caso, a lei fala de débito, Porque quando você não está com dinheiro, hoje a maioria da população anda com dinheiro, anda com cartão. Então, assegurar o direito do usuário que está passando por aquele pedágio, não importa qual é a concessionária, se é do Estado, se é de outro município, ele tem direito de pagamento desse valor em débito. Instituições de ensino públicas e particulares podem ter que fornecer diplomas em braille para alunos com deficiência visual. A proposta do deputado Gil Viana foi aprovada e segue para análise do governador. Eu, como presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, não poderia ficar inerte. Nós conseguimos, através dos deputados, aprovar esse projeto, que é o diploma em braille para ensino médio e ensino superior. Acho que foi uma vitória não só da LERJ, mas dos nossos deficientes visuais, claro, evidentemente. A educação no trânsito pode se tornar disciplina obrigatória no ciclo básico de ensino no Rio. Os estudantes vão receber noções de segurança no trânsito, tráfego de pedestres, sinalizações e meio ambiente. O material didático a ser produzido deve ser baseado no conteúdo divulgado pelo Detran. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e pode virar lei. Pode ser criado no Rio o programa de conscientização e capacitação sobre a osteogênese imperfeita.
doença que atinge 1 a cada 20 mil pessoas e é conhecida pela fragilidade dos ossos que quebram com facilidade. O programa prevê a capacitação da comunidade médica para atendimento e diagnóstico de pacientes, além de campanhas para divulgar a doença. A proposta do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e da ex-deputada Fatinha foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Aprovado o projeto dos deputados André Siciliano e Carlos Mink, que trata da transparência dos dados sobre a dívida ativa do Estado. Serão considerados maiores devedores as empresas com dívidas superiores a R$2 milhões e pessoas físicas com dívidas acima de R$200 mil. Os valores e nomes devem estar disponibilizados no site da Transparência Fiscal e serem atualizados a cada 4 meses. O Estado tem hoje em torno de R$100 bilhões em dívida ativa, com pessoas físicas e com pessoas jurídicas. E esses dados a gente se perde, a gente sabe que tem algumas empresas que inclusive já faliram, como o Varig, outras Imesbla, devem muito ICMS. Mas tem também devedores atuais. Muitas das vezes também, inclusive, esses devedores discutem na justiça se devem ou não. Muitas das vezes também esses devedores têm incentivo fiscal. Então a gente precisa ter a transparência desses devedores. Acaba sendo uma pressão sobre eles para pagarem, o nome vai cair na boca do povo. Também é uma pressão sobre os procuradores e a justiça para executarem. O governo vai sancionar, porque ele é o principal interessado. Significa entrar din-din em caixa para poder ir para a saúde, para a segurança, para a educação, é o que é preciso. O deputado Carlos Mink quer modificar a lei que obriga a instalação de sistemas de monitoração e gravação eletrônica de imagens feitas por circuito fechado de televisão em estabelecimentos financeiros. O parlamentar quer incluir na regra as casas lotéricas. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Há uma lei antiga da deputada Eloneida Estuda, saudosa Eloneida, que obriga os bancos a terem um sistema de monitoramento. Nós fizemos, inclusive, com a Eloneida, cumpra-se em agências bancárias com delegacias de polícia bancária. Agora, a pedido dos sindicatos bancários, a gente está estendendo para outros estabelecimentos. Por exemplo, os bancos estão passando muita coisa para lotéricas, correios. Então, nesses locais vai ter dinheiro, então também tem que ter. Então, a gente estende a lei da Eloneida para esses outros estabelecimentos, para também diminuir o crime e a impunidade. Já o deputado Eliomar Coelho quer que os contra-cheques dos profissionais da área de educação do Estado tenham informações sobre o valor pago com recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. O projeto também recebeu uma emenda e retorna para análise nas comissões técnicas. Às vezes dizem que o professor está com seu salário em dias, então não precisa de aumento, mas o salário em dia significa única e exclusivamente por conta da existência da contribuição do Fundeb. Então nós queremos exatamente saber onde que o Estado está investindo na política pública da educação. O poder público e empresas privadas podem ser obrigados a divulgarem nos sites da internet a localização e o limite de velocidade dos radares fixos instalados nas rodovias e estradas estaduais, mesmo aquelas administradas pelo governo federal ou prefeituras. O descumprimento da regra pode resultar em multa. O texto do deputado Tiago Pampolha foi aprovado em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. Farmácias, drogarias e estabelecimentos similares podem ter que fornecer transporte de insulina que precisa ser mantida refrigerada. As embalagens devem ser feitas de isopor com gelo reciclável congelado ou bolsa térmica. Quem descumprir a norma poderá ser multado. O projeto do deputado Marcos Miller recebeu 7 emendas e precisa passar mais uma vez pela análise das comissões técnicas. Estabelecimentos públicos e privados podem ser obrigados a colocar nas placas de atendimento prioritário o símbolo do autismo. A proposta do deputado Rosenberg Reis recebeu 5 emendas e precisa voltar para a análise do plenário. E o deputado Bruno Dauari quer que estabelecimentos penais do Estado
tenham instalações para a Ordem dos Advogados do Brasil. A ideia é que os advogados tenham um espaço nessas instituições para se reunirem com os clientes presos. O projeto recebeu uma emenda. Já a deputada Zeidan Lula quer que supermercados e estabelecimentos de atacado e varejo tenham prateleiras e setores específicos para a comercialização de produtos da agricultura familiar. O texto recebeu 6 emendas e vai para a análise das comissões. Alguns shoppings em alguns estados já fazem uma apresentação de hortaliças, de produtos que vêm da agricultura familiar, né, da questão da produção mais da agricultura familiar, porque é uma oferta de produtos mais saudáveis. Então, no supermercado, esse diferencial é importante, que as prateleiras estejam em destaque, mostrando para a população que aqueles produtos são orgânicos, são produtos saudáveis, sem o acréscimo de tanto agrotóxico que a gente tem visto aí no nosso país, na nossa alimentação. E passou pelo primeiro dia da primeira discussão o projeto de resolução do deputado Renan Ferreirinha, que cria regras para a tramitação de projetos de resolução para autorizar a instalação de CPIs na Alerj. A mudança no regimento interno prevê que os pedidos passem pela Comissão de Constituição e Justiça, pela mesa diretora e pela Comissão de Normas Internas. Os projetos devem ser discutidos em turno único e, quando receberem 2 pareceres contrários, devem ser arquivados. O atual regimento tem um vácuo sobre como que as CPIs possam ser aprovadas. Hoje, é só a Comissão de Normas que é responsável por isso. A gente quer acrescentar a CCJ e a mesa diretora, fazendo com que o regimento fique bem completo a respeito. Devido a essa confusão, algumas vezes podem ter confusões no plenário, porque o regimento não diz certamente como deve acontecer. E tendo essas 3 comissões responsáveis por essa análise, a gente tem uma forma mais democrática e inclusiva sobre esse assunto. Já os deputados Gustavo Schmidt, Luiz Paulo e Samuel Malafaia querem regulamentar o funcionamento das frentes parlamentares na Alerj, já que o regimento interno na casa não tem essa previsão. Para a criação de novas frentes, pelo menos 1/10 dos parlamentares deve apoiar a iniciativa. A frente deve ser composta por, no mínimo, 3 deputados vinculados a 2 partidos diferentes. O projeto de resolução passou pelo primeiro dia da primeira discussão. O Rio de Janeiro pode ter uma política de saúde integral da população negra. A ideia é seguir o documento nacional que trata do mesmo tema, contemplando ações de educação, prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde. A matéria do ex-deputado Zaqueu Teixeira recebeu 5 emendas e também precisa passar pela análise das comissões técnicas. A lei que trata da isenção de tarifa no transporte intermunicipal de ônibus pode ser alterada. A deputada Dani Monteiro quer incluir no texto um parágrafo que estende o benefício aos estudantes de cursos de pré-vestibular com renda per capita de até 2 salários mínimos. A proposta foi aprovada em primeira discussão. É para que favoreçam esses estudantes, para que eles consigam continuar um pré-vestibular popular ao longo de um ano inteiro e ao final prestar o exame e entre na universidade. Dados do próprio vestibular da UERJ apontam que quase que 50% dos estudantes que prestaram a qualificação do exame vieram de pré-vestibulares e muitos deles de origem popular. Então, é preciso garantir o artigo 6º da Constituição que fala sobre passe livre para que esses estudantes também consigam acessar a universidade. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.